galera do Sofos! Hoje vamos para a nossa última aula sobre biomarcadores. Nós vamos falar sobre deficiência da recombinação homóloga além do BSA1 e 2. Se você não assistiu o vídeo sobre BSA1 e 2, confira. Eu adoro aquele slide sobre lesões e reparo do DNA. Então vamos relembrar. O nosso DNA, ele sofre lesões de fita simples diversas vezes durante o dia e a célula faz esses reparos. Já as lesões de fita dupla, que são lesões mais graves, felizmente são menos frequentes. E uma maneira de fazer esse reparo é através do mecanismo de recombinação homóloga. Quando a nossa célula não consegue reparar por esse mecanismo, ela vai utilizar um mecanismo alternativo, a junção de extremidades não homólogas. Mas essa vai ser uma gambiarra e que vai deixar sequelas nesse meu DNA. A primeira vez que eu ouvi falar de deficiência de recombinação homóloga, eu lembro muito bem que eu estava fazendo um estágio no Canadá e eu cheguei para ver a aula da manhã e era simplesmente o Dr. Lederman. Nós sabemos que esse é um dos grandes pesquisadores aí em câncer de ovário, dando uma aula e falando sobre deficiência de recombinação homóloga em câncer de ovário, além do BSA. Então, nós sabemos que há outros mecanismos que geram a deficiência de recombinação homóloga e que isso está presente em cerca de 50% dos tumores de ovários serosos de alto grau. Para facilitar o entendimento da deficiência de recombinação homóloga, eu vou utilizar o exemplo de um carro quebrado. Então, o nosso DNA é o carro. Nosso DNA ele sofre danos o tempo todo com quebra de fita dupla e, assim como o carro, ele precisa de manutenção constante. A recombinação homóloga é a oficina especializada. Ela é um mecanismo mais preciso da célula para consertar esse dano de fita dupla, que usa a fita irmã como molde e garante que o conserto seja perfeito. É como um mecânico excelente que conserta o carro utilizando as peças originais de fábrica. A deficiência de recombinação homóloga é quando esse mecânico está indisponível. Então, quando a gente tem as mutações dos genes do BSA, do BSA2 e outros genes, como o RAD51C, dentre outros, esse mecânico de elite, esse mecânico excelente, ele não funciona. O carro, que é o nosso DNA quebrado, ele continua funcionando. Por quê? Porque eu tenho um mecanismo alternativo, que é aquele mecanismo da junção das extremidades não homólogas, que é uma gambiarra que você faz para esse carro continuar funcionando, para esse DNA continuar funcionando. Mas ele contém erros. E um DNA com erros, isso gera uma instabilidade genômica. E a partir da instabilidade genômica, nós teremos a origem de um câncer. Essa célula, ela começa a se proliferar de uma forma desordenada, desorganizada. O câncer nada mais é do que uma proliferação anormal de células. E aí, nessa história, vieram os inibidores de PARP, que são drogas novas que vão agir gerando mais erros na célula, a partir do bloqueio de uma via de reparo de fita simples. E assim, quando a gente usa essas medicações, o que ele fala? Ele cria tantas novas quebras de DNA na célula, já com esse sistema de reparo já danificado, que a célula não consegue consertar e morre, o que denominamos letalidade sintética. Então, em resumo, a deficiência de recombinação homóloga nada mais é do que a minha oficina fechada e a gambiarra no motor, a partir daquele outro mecanismo de reparo. E isso gera o acidente, o câncer. Mas, quando a gente vai testar
Nós não vemos, de fato, o mecanismo, nós vamos ver esse carro quebrado. E como esse biomarcador, a deficiência de recombinação homóloga, é utilizado na prática para aumentar as possibilidades de tratamento da paciente com câncer de ovário e, consequentemente, a sobrevida dessas doenças. Nós conseguimos avaliar a deficiência de recombinação homóloga a partir de testes realizados no material do tumor extraído da cirurgia ou da biópsia dessa paciente. O primeiro teste disponível foi o Myriad My Choice, em que ele usa 3 critérios para análise de alterações estruturais genômicas, que são eles: a perda da heterozigosidade, o desequilíbrio alélico telomérico e as transições de estado de grande escala. Com esses critérios, a formação de um score. E quando esse score é maior ou igual a 42, ou quando a presença das mutações somáticas do BSA, ou seja, aquelas que estão no tumor, que são menos frequentes que as mutações germinativas, que são aquelas que são herdadas, a gente define a presença da deficiência de recombinação homóloga. No Brasil, há um outro teste, o HRD1, que também é validado e que utilizamos muito na prática, pois o seu custo é menor do que o Myriad My Choice. Na presença da deficiência de recombinação homóloga nas pacientes com câncer de ovário, nós podemos fazer o uso tanto dos inibidores de PARP quanto dos inibidores de PARP combinados ao bevacizumab. São novas oportunidades de tratamento, aumento de sobrevida para essas pacientes, considerando uma doença tão letal. Espero vocês no próximo vídeo. Um abraço!